O nosso projeto é sobre adubação orgânica e comparação entre alimentos convencionais e orgânicos com relação à qualidade e conservação. As integrantes são Stephanie Luiz Assunção de Almeida e Camila Rodrigues da Silva. Nós fomos orientadas por Emerson William Beckler e co-orientadas por Rodrigo Lobo Leite e Adriana Mara Vasconcelos. Falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, é inegável que as hortaliças estão presentes no dia a dia de todos os brasileiros, até porque elas possuem diversos nutrientes, vitaminas e minerais que ajudam no bom funcionamento do organismo humano. Mas para entender um pouco de como elas são cultivadas, é importante lembrar de como começou o processo de agricultura, que se iniciou durante o período neolítico, há cerca de 10 mil anos atrás, e agora existe um novo estudo que sugere que o início e a extensão dessa prática não foi a obra de um único povo, e sim de vários que estavam espalhados por vários lugares, da Europa, Ásia e África. Com o tempo, as técnicas foram sendo aprimoradas e o surgimento das máquinas possibilitou que algumas fossem colocadas nesse processo, o que originou a agricultura convencional da forma como nós conhecemos hoje. Além da agricultura convencional, existe também a agricultura orgânica, que surgiu na década de 60, quando os produtores e consumidores começaram a reconhecer que a utilização de insumos químicos pode ser muito prejudicial tanto para as pessoas que trabalham com a agricultura quanto para os consumidores. E a partir da década de 90, a agricultura orgânica vem crescendo, tanto em área cultivada, quanto em número de produtores e também na questão do mercado consumidor. E como o nosso trabalho vai focar nesses dois tipos de agricultura, acho importante a gente falar um pouquinho sobre as diferenças entre eles. A agricultura convencional é amplamente praticada em todo o mundo e considera que as plantas precisam de fertilizantes químicos para auxiliar no seu crescimento. Além disso, o solo é visto meramente como o meio onde as plantas crescem, então não existe exatamente um cuidado com ele e nem com o meio ambiente de forma geral. E os fertilizantes solúveis em água, conhecidos como NPK, nitratos, fosfatos e potássio, são os mais comuns e supostamente eles são os nutrientes que são necessários para o crescimento de todas as plantas. Já a agricultura orgânica, ela pratica a manutenção e melhoria do solo através da adição de compostos que são feitos naturalmente, além do uso cuidadoso de suplementos minerais naturais, como as algas, e também tem a introdução de vermes para melhorar o solo. E o controle de pragas também é feito de uma forma alternativa, como, por exemplo, utilizar predadores naturais delas. E quando nós estávamos pesquisando sobre o trabalho, as bibliografias mostraram que está ocorrendo realmente um crescimento da comercialização de produtos orgânicos, porque a saúde nutricional e a segurança alimentar começaram a ser consideradas muito importantes. Então, as pessoas, ultimamente, elas não querem só comprar um alimento porque ele é mais barato, elas querem realmente saber se ele é saudável e quais são os problemas que eles podem vir a trazer para o organismo. E aí começaram a acontecer vários estudos que perceberam que a agricultura orgânica pode auxiliar muito nessa questão, porque nela o agricultor não pode utilizar agrotóxicos nem fertilizantes químicos que têm alta concentração e solubilidade. Além disso, ele tem que utilizar tecnologias através de princípios e processos que são conservacionistas, ou seja, eles visam não agredir muito o solo e também o meio ambiente de forma geral. E esse sistema de produção também passou a ser mais valorizado no mercado porque os alimentos são considerados de qualidade superior. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho no nosso trabalho. Dentre os objetivos da nossa pesquisa está conhecer um pouco mais sobre como é realizada a agricultura orgânica, porque muitas vezes as pessoas ouvem falar, mas não sabem realmente do que se trata, como ela é feita, e às vezes nunca viu, e às vezes nem mesmo viu um alimento orgânico, porque eles não são vendidos em todos os lugares,
E também eles são bem mais caros do que os alimentos convencionais, justamente pela forma como eles são produzidos. E além disso, nós queremos comparar, por meio da aplicação de testes variados, que são fisicoquímicos e microbiológicos, os dois tipos de hortaliças e perceber as características que eles apresentam. E através disso, nós queremos descobrir se os alimentos orgânicos realmente apresentam essas vantagens que são faladas e se as pessoas deveriam colocar eles na alimentação de alguma forma. Agora nós vamos falar sobre a metodologia. Para a realização dos testes, foram adquiridas em 2 mercados amostras orgânicas e convencionais de alface lisa e tomate cereja, que foram devidamente acondicionadas até o momento de análise. Quanto às análises físico-químicas, nós realizamos 4 testes. A umidade, ela foi determinada em estufa por secagem direta a 105 graus Celsius. Pesou-se em uma balança analítica uma certa quantidade da amostra em um becker previamente tarado, que foi aquecida durante 3 horas. Após o resfriamento até a temperatura ambiente, a amostra foi novamente pesada. O pH ele foi determinado com o pH-metro previamente calibrado após a diluição de 10 gramas da amostra em 100 ml de água. A análise dos sólidos totais foi obtida após a diluição da amostra pelo método gravimétrico, que consiste em deixar a amostra no banho-maria por 2 horas e, posteriormente, levá-la à estufa por mais 1 hora. A vitamina C, ela foi determinada pela titulação das amostras com iodato de potássio. Quanto às análises microbiológicas, nós realizamos 2 análises. Os coliformes fecais, eles foram determinados pelo método do número mais provável, o NMP, pela técnica dos tubos múltiplos, que consiste de 2 fases distintas: a fase do teste presuntivo e o teste confirmativo. Através da determinação do NMP, o número de células viáveis foi obtida por meio de 3 diluições decimais sucessivas e transferência de alíquotas também decimais de cada diluição em séries de tubos. Para a detecção de salmonela, foram retiradas de cada amostra 5 gramas e foram adicionadas a 40 ml de água peptonada tamponada e homogeneizados para incubação em estufa a 37 graus Celsius por 24 horas. A partir dessa diluição inicial, foram realizadas diluições decimais seriadas e retirou-se 1 ml dessa solução, que foi colocada em tubos de ensaio. Esses tubos continham 9 ml de caldo Rapaport, o qual foi homogeneizado e incubado a 42 graus Celsius por 24 horas. Após as 24 horas, foi coletada uma gota do enriquecimento e estriou-se com alça de platina em placa de Rectoin, que é um meio seletivo, e foram incubadas invertidas a 37 graus Celsius por 24 horas. As placas que apresentaram características de salmonela foram passadas para a etapa de testes bioquímicos e as demais foram descartadas. Cumprida a etapa anterior, verificou-se que algumas placas continham a presença de colônias típicas de salmonela. Dessa forma, foram retiradas, com o auxílio de alça de platina, possíveis colônias típicas de salmonela das placas introduzidas em tubos de ensaio contendo agar, tríplice ferro. Em seguida, os tubos foram incubados a 35 graus Celsius por 24 horas. Concluída essa etapa, foi analisada se alguma das amostras apresentava suspeita de salmonela. Agora nós vamos aos resultados. Os resultados, mediante as análises dos resultados apresentados pelas amostras, notou-se que os alimentos orgânicos, eles possuem um teor de umidade menor do que os alimentos convencionais.
o pH das amostras de origem convencional se apresentou ligeiramente maior do que o pH das amostras de origem orgânica. Os alimentos de origem convencional, eles apresentaram um menor teor de sólidos totais do que os alimentos orgânicos. E também foi possível observar que os teores de vitamina C das amostras de alface e tomate orgânicos são superiores aos das amostras de alface e tomate convencionais. Agora nós vamos para os resultados da análise microbiológica. A legislação brasileira estabelece limites microbiológicos para coliformes fecais e Salmonella sp em hortaliças in natura. Segundo essa regulamentação, as hortaliças in natura podem apresentar até 10 elevado a 2 NMP por grama de coliformes fecais e a ausência de Salmonella sp. Apenas a amostra de alface convencional 1 apresentou contagem de coliformes de origem fecal acima do permitido pela legislação brasileira e nenhuma das amostras apresentou presença de Salmonella sp. Agora, concluindo, tendo em vista os resultados encontrados durante a realização do projeto, foi possível analisar que as amostras de alface e tomate orgânicos possuem um teor de umidade menor do que o das amostras convencionais e um teor de vitamina C maior. Em relação à qualidade sanitária, apenas uma das amostras estava fora dos padrões estabelecidos pela legislação brasileira quanto à contagem de coliformes fecais e nenhuma das amostras demonstrou presença de Salmonella sp. Considerando o que foi observado, percebe-se que as hortaliças de origem orgânica possuem uma ligeira superioridade quanto àquelas de origem convencional em aspectos físico-químicos e microbiológicos, reafirmando, portanto, a importância de se incluir esses alimentos na dieta diária das pessoas para uma vida mais saudável. E para encerrar o trabalho, nós gostaríamos de fazer os agradecimentos. Primeiramente, a FUNEC e as demais instituições que possibilitaram a realização desse trabalho e também que a gente pudesse participar desse projeto, porque foi uma pesquisa muito interessante e que agregou vários conhecimentos. Nós também gostaríamos de agradecer ao nosso orientador, professor Emerson, porque ele nos ajudou em tudo que nós precisávamos, sempre foi muito presente no nosso trabalho. E também nós gostaríamos de agradecer ao professor Rodrigo, porque ele nos ajudou nas nossas análises, principalmente as microbiológicas, nos instruindo da melhor forma possível. Também gostaríamos de agradecer a Adriana, porque ela foi de extrema importância, retirando todas as nossas dúvidas a respeito do que nós precisávamos fazer, e também aos estagiários que estavam presentes conosco no laboratório e também nos ajudaram no que nós precisávamos. E por último, mas não menos importante, nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que estão aqui nos assistindo e nos prestigiando. E aqui estão as referências que nós utilizamos. Então, muito obrigado, gente.